Olá, e aí, bem-vindo, bem-vinda ao Bookcast. Sou eu aqui de novo, no podcast do canal Arqueobook. A gente sabe que vocês curtem quando a gente mergulha fundo nos livros, né? Para trazer história, arqueologia, mitologia. É isso aí. E hoje o nosso mergulho é lá no céu, naquele pontinho brilhante que todo mundo conhece, Vênus. A famosa estrela da manhã, ou estrela d'alva, estrela da tarde. Exato. Mas, assim, para nós hoje é bonito, né? Poético, talvez. Só que as fontes antigas, nossa, contam uma história bem diferente, muito mais intensa. Muito mais, e é aí que a gente entra no que vamos chamar de capítulo 1 da nossa análise de hoje. Vênus na mitologia antiga, religião e simbolismo. A gente se baseou em várias fontes, né, incluindo trabalhos de gente como Evie Cochrane ou Christopher Might e Robert Lomas, que, nossa, fuçaram muito nesses mitos ancestrais. O pessoal que gosta do assunto conhece esses nomes. Pois é. E o objetivo aqui é tentar sacar como é que essas culturas antigas viam Vênus, sabe? Por que esse planeta causava tanto fascínio e, ao mesmo tempo, um medo danado? Uma missão e tanto mesmo, porque hoje a gente olha para Vênus com um telescópio, manda sonda. É ciência, mas para eles era vital, né? E cheio de contradição. Poderoso. Vamos começar por aí, por essa diferença de olhar, essa dualidade. Acho perfeito, porque a diferença é gritante, né? Hoje, como você disse, é estudo, é beleza, talvez um pouco de astrologia para alguns, mas não um medo coletivo, assim. Não mesmo. Mas as fontes antigas, nossa, pintam um quadro de obsessão mesmo, uma mistura de adoração com pavor. E essa dualidade é a chave, então. Amor e beleza de um lado, guerra e caos do outro. Exatamente, é a base para entender Vênus no mundo antigo. Ligado, sim, ao amor, à beleza, a Afrodite, a Vênus romana. Mas, ao mesmo tempo, a guerra, a destruição, há presságios horríveis, sabe? Até um medo de fim do mundo. Cochrane e Adiele detalham muito isso. Pega o exemplo da deusa suméria Inanna, que é Vênus lá na Mesopotâmia. Isso, Inanna é o exemplo clássico. Por um lado, os hinos sumérios que o Cochrane cita chamam ela de grande rainha do céu, luminosa, noiva amada, pura luz, né? Parece que sim, só coisa boa. Só que não. Os mesmíssimos textos mostram o outro lado. Inanna é uma guerreira terrível, destruidora de países inimigos. Dizem que ela abala o céu e faz a terra tremer. Associada com tempestade, com rugido, com fogo. Um poder, assim, avassalador. Caramba. Que vinha do planeta Vênus, na cabeça deles. Exatamente. A fúria dela vinha de lá. E isso não era só na Mesopotâmia, não, tá? Se a gente for para a Mesoamérica, astecas, maias, Vênus também era visto com muita apreensão. É mesmo? Eles também tinham essa visão negativa? Tinham, sim, as pesquisas do Cochrane e do Adiele mostram isso. Vênus era visto como sinal de desgraça, de doença, uma ameaça mesmo. Os maias, por exemplo, tinham um pavor específico da luz malévola de Vênus quando ele fazia o nascer Heliacal. Nascer Heliacal é aquela primeira aparição de manhãzinha, depois dele ficar um tempo sumido perto do Sol, né? Isso. Depois da conjunção com o Sol, ele reaparece como estrela da manhã. E esse momento, nossa, era considerado super perigoso para eles. Perigoso a ponto de fazerem o quê? Rituais. Rituais bem drásticos, segundo Cochrane. Os astecas, por exemplo, chegavam a fazer sacrifícios humanos para tentar acalmar a ira que eles associavam a Vênus. Puxa vida. Sacrifícios humanos. Isso mostra a força desse medo, né? Mostra demais. Era uma força cósmica que exigia, assim, respeito e, pelo visto, um apaziguamento bem sério. E essa força toda era quase sempre feminina, né? Você falou Inanna, mas tem Ishtar na Babilônia, Astarte fenícia, Afrodite grega, Hathor no Egito. É um padrão isso? É um padrão muito forte, sim. Cochrane, Knight e Lomas, todos destacam isso. Vênus é quase sempre personificada como uma deusa, e uma deusa poderosa. E os nomes, os títulos que davam para elas, dizem muito. Tipo o famoso Rainha do Céu. Esse mesmo. Em semítico era Malkat Ha-Samaim. Os gregos traduziram como Urânia. Mostra o domínio dela lá em cima.
Mas não era só rainha boazinha, não. Era guerreira também. Guerreira? Afrodite guerreira? Pois é. E em Esparta tinha um culto bem diferente que adorava Afrodite Are, Afrodite de Ares ou Afrodite guerreira, representada com armas. Uma coisa que, segundo Cochrane, até os outros gregos achavam meio estranho. Que curioso. E tinha algum título que indicasse um lado mais, sei lá, escuro, misterioso? Com certeza, na Grécia mesmo tinha Afrodite Scotia, que quer dizer sombria, escura. E olha que interessante, lá na América do Norte, os índios Cherokee, como Cochrane aponta, chamavam Vênus de estrela escura. Uau! Culturas separadas, mesma ideia. Pois é, sugere uma face oculta, né? Talvez ligada a esse perigo, a esse desconhecido do planeta. E além dessa coisa de guerra, mistério, tinha ligação com realeza e fertilidade, né? Você mencionou o casamento sagrado. O que era isso exatamente? Ah, o Hieros Gamos era um ritual super importante, principalmente na Mesopotâmia, que o Cochrane descreve bem. O rei, que representava o deus Dumuzi, o Tammuz, se unia simbolicamente, claro, com a sacerdotisa principal que encarnava a deusa Inanna ou Ishtar. E para que isso? Era para garantir a fertilidade da terra, dos animais, do povo, para garantir a prosperidade do reino, a continuidade da vida, era visto como essencial. Entendi. E Knight e Lomas falam de algo parecido na Fenícia, né? Com os reis se dizendo filhos de Vênus. Isso mesmo, os reis de cidades importantes como Biblos, Tiro, eles usavam títulos que ligavam eles direto à deusa local, Balat Gebal, que era Nossa Senhora, uma forma da Astarte, de Vênus. Eles se viam como os maridos dela na terra, sabe? Que legal. Isso devia dar um poder danado para o rei, uma legitimidade divina. Exatamente. Conectava o poder do rei direto com essa força cósmica de Vênus. Com toda essa história, essa complexidade, imagino que devia ter um monte de símbolo para representar a Vênus, né? Uma iconografia rica. Nossa, riquíssima e cheia de significado. Um símbolo que aparece muito para Inanna e Ishtar, como Cochrane detalha, é a estrela de 8 pontas. 8 pontos. Sim, e o curioso é que esse mesmo símbolo, quando está lá no disco solar do deus Shamash, o deus Sol, ele na verdade representa Vênus. Como se Vênus estivesse junto do Sol ou orbitando perto. E é muito parecido com os desenhos pré-históricos em pedra, sabe? Uns sóis com 8 raios que acharam por aí. Interessante. E o Cochrane fala também de Vênus como o olho de um deus principal, tipo o Sol ou talvez Saturno, numa ideia do David Talbot sobre um céu antigo diferente. Exato. Essa ideia do olho divino é forte. No Egito, por exemplo, o Hathor, que muitas vezes está ligado a Vênus, era também o olho de Ra. Era o poder do Deus Sol, às vezes um poder de vigia, às vezes de destruição. Vênus como um olho no céu. Dá uma ideia de observador cósmico, né? Talvez até juiz. Faz sentido. Que outros símbolos aparecem para Vênus? Ah, o Cochrane lista vários. Tem o losango, que é outra forma geométrica que aparece em selos lá da Mesopotâmia, ligado a Inanna Star. Tem a pomba, que a gente associa mais com Afrodite, um símbolo mais de paz, né? Sim, a pomba da paz. Mas aí contrasta totalmente com a serpente ou o grande dragão, que são imagens de poder bruto, primitivo, que usavam para descrever ou representar Inanna Star. Pomba e dragão. Que contraste. E o cabelo? Lembro de ler que o Cochrane aponta descrições de deusas tipo Inanna com cabelo comprido, despenteado. O que isso tem a ver com Vênus? Então, essa imagem do cabelo comprido, esvoaçante, segundo a análise do Cochrane, liga a Vênus a outro negócio que dava medo no céu, os cometas. Cometas? Como assim? A palavra grega para cometa, cometes, significa cabeludo, porque eles viam a cauda do cometa como um cabelo comprido. E cometa era quase sempre visto como um mau sinal, né? Anúncio de desastre, de mudança ruim. Ah, entendi. Associar esse cabelo à deusa Vênus reforçava ainda mais aquele lado imprevisível, perigoso dela. Exatamente. Mais um tijolinho nessa construção de uma Vênus poderosa e temível. Bom, saindo um pouco da mitologia pura e dos símbolos, parece que Vênus também era super importante para marcar o tempo sagrado, né?
Knight e Lomas trazem umas conexões bem curiosas aí. Trazem sim, eles exploram ciclos de tempo que podem ter vindo de observações de Vênus. Por exemplo, lá em Newgrange, aquele monumento antigo na Irlanda, a estrutura tem uns alinhamentos que parecem ter a ver com o nascer de Vênus em certos pontos, e tem uns desenhos lá, 8 retângulos cruzados, que alguns acham que é símbolo para um ano. 8 anos. Isso. Aí Knight e Lomas levantam a hipótese: será que isso marcava um evento de Vênus que acontecia a cada 8 anos? Porque 8 anos terrestres é quase exatamente 5 ciclos de Vênus em relação à Terra. Bate certinho. Que interessante. E na tradição judaica? Eles falam de ciclos de 40 anos na Bíblia, né? É uma especulação deles, bem interessante, porque 40 anos aparece muito, né? 40 anos no deserto, os reinados de Saul, Davi, Salomão, cada um com 40 anos. Eles sugerem que talvez, lá na origem, essa repetição do número 40 tivesse alguma ligação com os ciclos do céu, talvez envolvendo Vênus, que depois se perdeu. Faz sentido pensar nisso. E o ciclo maior, de 480 anos? Que é o tempo entre o Êxodo e o Templo de Salomão? Exato. 12 vezes 40. Knight e Lomas sugerem que esse período super importante na cronologia da Bíblia pode ter vindo de uma tradição mais antiga ainda, talvez ligada ao livro de Enoque, que por sua vez teria conexões com Vênus e seus ciclos. É uma tentativa de ligar o tempo sagrado da Bíblia com o ritmo do cosmos. E a Shekinah, aquela glória divina que aparecia no templo. Como Vênus entra nisso? Aí a conexão, segundo Knight e Lomas, vem de umas fontes mais, digamos, esotéricas, tipo rituais antigos da maçonaria que descrevem a Shekinah. Nesses rituais, ela é ligada a uma luz muito brilhante que aparecia em conjunções bem raras e irregulares de Vênus e Mercúrio. Vênus e Mercúrio juntos. Isso. E o ponto que eles acham intrigante é que o padrão de quando essas conjunções específicas aconteciam bateria com momentos-chave da cronologia bíblica e da história do templo, como se Vênus, junto com Mercúrio, marcassem no céu a hora de Deus agir ou se manifestar. Nossa, quanta coisa! Mas essa história toda, especialmente essa dualidade extrema, esse medo todo, levanta umas perguntas meio incômodas, né? De onde vinha esse pavor tão grande de Vênus? Era só, sei lá, superstição, imaginação? Essa é a pergunta de 1 milhão, né? E é aí que entram autores como o Ev Cochrane e outros dessa linha mais catastrofista. A hipótese deles, que é bem controversa, claro, mas que eles dizem que é apoiada por toda essa evidência de mito, de símbolo, é que o medo não era só coisa da cabeça. Não. Era o quê, então? Poderia ser um eco, uma memória cultural de eventos reais, catástrofes mesmo, que aconteceram lá atrás, na pré-história ou na história bem antiga, e que Vênus estava envolvido de alguma forma. Talvez aparecendo de um jeito ameaçador, ou ligado à destruição mesmo. Uau! Isso mexe com a ideia que a gente tem de um sistema solar sempre calminho, né? Mexe totalmente. Desafia essa visão de que tudo sempre foi como é hoje. E explicaria umas descrições nos mitos que hoje soam muito esquisitas. O Cochrane menciona Vênus descrito como coração do céu, tipo no zênite, ou nascendo e se pondo na mesma montanha cósmica, coisas que hoje são impossíveis. Impossíveis mesmo. Vênus nunca fica no zênite para a maioria das latitudes e nasce num lado e se põe no outro. Pois é. Mas essas descrições estranhas para Cochrane e outros que defendem modelos diferentes para o céu antigo, tipo a tal configuração polar de Saturno, seriam relatos literais de um céu que era radicalmente diferente do nosso, num passado nem tão distante assim. Nesse modelo, planetas como Saturno, Vênus e Marte estariam alinhados perto do polo norte celeste da Terra, visualmente falando. Aí Vênus poderia aparecer no zênite, por exemplo. Que ideia maluca, mas explicaria essas descrições. E aquela crença maia que está nos códices, de que Vênus podia causar eclipse solar. Isso também não faz sentido nenhum hoje. Não faz mesmo. Vênus está muito longe para tapar o Sol para nós.
Mas o Cochrane analisa essas passagens maias, onde Vênus, às vezes como um monstro, parece que ataca ou apaga o Sol. Do ponto de vista da astronomia de hoje, impossível. Mas e na hipótese do passado caótico? Aí talvez essa crença seja uma memória distorcida de eventos reais, onde Vênus esteve sim ligada a um escurecimento do Sol. Talvez não um eclipse como a gente conhece, da Lua na frente do Sol, mas algo causado por poeira entre os planetas, ou descargas elétricas gigantes, ou Vênus muito mais ativo, brilhante perto, causando algum tipo de obscurecimento. É mais uma peça nesse quebra-cabeça doido que é o Vênus antigo. Bom, juntando tudo isso, a imagem que fica é complexa demais, né? As fontes antigas mostram um Vênus que é tudo farol de beleza, de amor, mas também fonte de medo, de destruição. Exatamente. Vênus era central na visão de mundo deles, essencial para a religião, para os rituais que tentavam manter a ordem do universo, para garantir a comida na mesa, sabe? Para marcar o tempo sagrado, para a própria estrutura do cosmos como eles entendiam. Uma entidade cósmica vital, muito, muito diferente do astro que a gente vê hoje, familiar até, meio passivo. Isso deixa a gente pensando, né? Se a gente der um crédito para a ideia de que os mitos guardam ecos de coisas que realmente aconteceram, de experiências humanas profundas, mesmo que de forma distorcida, o que essa imagem antiga de Vênus, tão poderosa, tão assustadora às vezes, pode sugerir sobre o nosso passado? O passado do sistema solar, das primeiras civilizações? Olha, sugere que talvez a história do nosso cantinho do universo tenha sido bem mais agitada, mais instável, talvez até violenta, do que a visão padrão que a gente aprende na escola deixa imaginar. E que as primeiras civilizações podem ter passado por uns perrengues cósmicos, sabe? Testemunhado eventos no céu que deixaram marcas profundas na cultura deles, moldando as crenças, os rituais, a ideia do divino, de um jeito que a gente está só começando a redescobrir agora. É como abrir uma janela para um passado esquecido, talvez. Uma pergunta excelente para a gente continuar matutando. E com ela, a gente fecha este capítulo 1 da nossa análise sobre as muitas faces de Vênus. Mas a investigação não termina aqui não, viu? De jeito nenhum, tem muito mais para explorar. Na sequência, a gente vai continuar fuçando em outros aspectos fascinantes desse planeta que não para de intrigar. Então, continue com a gente aqui no Bookcast nessa jornada pelo conhecimento. Nessa parte, falaremos sobre a relação complexa, né? Multifacetada entre o planeta Vênus, a figura que muita gente associa a Lúcifer, e essa ideia de jornada iniciática, de transformação espiritual. A gente tem aqui um material bem fascinante, sabe? Relatos pessoais, estudos de mitologia, tradições esotéricas, e a nossa ideia é tentar, assim, destilar o que tem de essencial nessas conexões. Vamos investigar como Vênus, esse ponto tão brilhante e familiar no céu, acaba tendo papéis tão diversos, né, e poderosos no imaginário humano, que vão muito além da astronomia pura e simples. Exato. A proposta é essa mesmo, mergulhar nessa teia de símbolos. As fontes que a gente analisou levam a gente a explorar essa dualidade que é chás em Vênus, né? Essa coisa de oscilar entre a luz que guia e, ao mesmo tempo, a sombra que pode ameaçar. E como essa dualidade se reflete nos temas universais da iniciação, da provação que a gente precisa para crescer e da busca por iluminação. E como isso às vezes se conecta em algumas tradições com a figura de Lúcifer, que é bem enigmática, né? Então, vamos começar por aí, por essa dualidade que chama a atenção. Vênus é inconfundível no céu, certo? A estrela da manhã, que anuncia o dia, e a estrela vespertina lá no fim da tarde. Um verdadeiro farol. Sim. E as fontes que estudam simbolismo e mitologia antiga, elas ressaltam muito isso. Os gregos antigos, por exemplo, eles tinham até nomes diferentes, né? Fósforos, que é literalmente portador da luz, para Vênus da manhã, e Hésperos, para a estrela da tarde. E essa adoração pela luz de Vênus, olha, é muito antiga. Estudos que comparam mitologia citam, por exemplo, hinos lá dos sumérios, que celebravam o brilho da deusa Inanna.
Inanna era poderosíssima na Mesopotâmia e totalmente associada a Vênus. A rainha dos céus, né? Exatamente, a rainha dos céus. A luz dela era vista como uma manifestação divina, assim, muito forte. Então, de um lado, tem essa associação clara. Luz, beleza, destaque no céu. Mas aí é que o negócio fica interessante. Essa mesma luz parece que carrega uma sombra, e uma sombra pesada em outras culturas. Como é que pode, né? Uma coisa tão brilhante ser vista de forma negativa. É uma tensão muito fascinante. Pega o caso dos maias, por exemplo. Isso está bem detalhado em fontes que analisam tanto mitos quanto tradições mais esotéricas. Eles observavam Vênus com uma atenção incrível, especialmente o tal nascimento heliacal. Ah, quando ela reaparece depois de sumir perto do Sol. Isso. Aquele momento dramático que ela volta a brilhar no céu da manhã, um pouco antes do Sol nascer. Para os maias, esse momento não era bom, não. Era visto como um tempo de, olha, muito perigo. Associado com má sorte, doença, guerra, calamidade mesmo, eles tinham um medo real dessa reaparição brilhante. Nossa, que contraste enorme com os sumérios celebrando a luz. E isso era só com os maias ou tinha mais gente nessa... Não, não era só eles. Os astecas também tinham um receio parecido com Vênus em certas fases do ciclo dela. Uma das fontes que faz essa comparação de mitos menciona que eles viam o planeta como potencialmente maligno em alguns momentos. Maligno a ponto de quê? A ponto de fazerem sacrifícios humanos, sabe? Para tentar aplacar a fúria ou canalizar esse poder que eles consideravam perigoso. Isso é um choque, né? Se a gente pensa na imagem que veio depois greco-romana de Vênus, Afrodite, como a deusa do amor e da beleza, principalmente. Com certeza. E essa ambiguidade toda, ela ficou só por ali, pelas Américas e Oriente Médio antigo? Ou se espalhou... Não, a gente encontra ecos disso em outros lugares também. A mesma fonte comparativa fala de referências a Vênus sendo chamada de estrela escura entre povos nativos da América do Norte, como o Cherokee e o Zofo. Estrela escura? Pois é. E mesmo na Grécia, olha que interessante, apesar da imagem principal de Afrodite ser ligada ao amor, existiam uns epítetos, uns títulos menos conhecidos, tipo Afrodite Scotia. Scotia significa a escura, a sombria. Isso sugere que, sabe, por baixo da superfície, mesmo ali, existia um reconhecimento dessa natureza mais complexa, talvez até perigosa dela. Então, o que está emergindo aqui é um padrão bem interessante. Vênus não é só brilhante, ela é intensamente poderosa no simbolismo dela. Seja como luz divina ou como aviso de perigo, a influência dela era vista como, assim, direta e muito significativa na vida das pessoas. Essa intensidade toda parece ser a chave, né? Exatamente. É uma força ambivalente. E é essa ambivalência que leva a gente direto para a conexão com a figura de Lúcifer, que aparece de um jeito bem central num dos relatos mais, digamos, esotéricos que a gente analisou. Sim, essa conexão com o Lúcifer é talvez um dos pontos mais intrigantes e que pode gerar mais discussão, né? Uma das fontes que a gente viu, que descreve uma jornada espiritual bem pessoal e específica, faz essa ligação direta. Fala de um despertar espiritual que acontece quando se segue um caminho que eles chamam de o caminho de Om, ou o caminho da imortalidade. E essa fonte diz que esse caminho é simbolizado ou representado de alguma forma pela figura de Lúcifer. Só que aqui Lúcifer não é apresentado do jeito que a gente costuma ouvir, como um demônio. Como é que a fonte descreve ele? A fonte descreve Lúcifer explicitamente como um símbolo da iluminação sagrada. É uma reinterpretação bem radical, né? Que tenta resgatar a origem da palavra mesmo. Lúcifer vem do latim lux ferri, que significa portador da luz, ou aquele que traz a luz. Ah, faz sentido etimologicamente. Total. E qual é o astro que é o portador da luz por excelência no céu da manhã? É Vênus, a estrela da manhã. Então, nessa visão mais esotérica, Lúcifer seria um arquétipo da própria Vênus matutina, representando a luz que vence a escuridão, a luz do conhecimento, da consciência que desperta. Exatamente isso. Essa fonte chega a identificar Vênus, a estrela da manhã, como a primeira luz da criação, sabe? O primeiro brilho a surgir.
e conecta isso também com uma divindade suméria mencionada nessa mesma linha de pensamento, Ninzianu, que o nome também poderia ter a ver com essa primeira luz de On, que parece ser um conceito central nesse caminho espiritual que a fonte descreve. É uma tentativa clara de ligar Vênus, Lúcifer como portador da luz e um princípio de iluminação primordial. E tem mais uma camada de símbolo aí que parece reforçar essa ideia de uma luz que pode guiar, mas também perturbar, né? As fontes de mitologia comparada falam de umas associações curiosas de Vênus com imagens que lembram cometas. Isso parece estranho, porque Vênus é um planeta, tem órbita certinha, cometa é todo errático. Como assim essa associação? Deusas ligadas a Vênus que são descritas com cabelos longos, desgrenhados, uma imagem que lembra a cauda de um cometa, né? Ah, entendi. E também tem ligações de figuras de Vênus com bruxas, com dragões, seres ligados ao poder mais selvagem, à magia, ao desconhecido. E cometas, historicamente, sempre foram vistos como presságios importantes, né? Muitas vezes de coisas bem disruptivas. Morte de rei, guerra, grandes mudanças. Eles quebravam aquela ordem aparente do céu. Entendi. Então, essa imagem conecta Vênus não só à luz estável da estrela da manhã e da tarde, mas também essa ideia de uma força mais caótica, transformadora, talvez perigosa mesmo, como um cometa. E isso conversa com a imagem popular da estrela cadente, que muitas vezes está ligada ao mito da queda de Lúcifer, né? A estrela que caiu do céu. É uma sobreposição complexa de imagens. A luz constante, a luz que cai, a luz que perturba. Exatamente. A estrela que guia, mas também a estrela que anuncia a crise ou a transformação radical. E essa ideia de transformação radical, de crise necessária, é bem o coração da jornada iniciática, onde Vênus parece ter um papel crucial, segundo as fontes que exploram esses caminhos. Vamos então mergulhar nisso, nessa conexão com a jornada iniciática? Como é que Vênus, com toda essa dualidade que a gente falou, luz e sombra, guia e perigo, como ela se encaixa nesse processo de transformação pessoal ou espiritual? Olha, a jornada iniciática, como aparece em várias tradições e nesses relatos pessoais que a gente viu, ela muitas vezes começa com uma inquietação profunda, sabe? Uma busca por sentido, por verdade, que leva a pessoa a questionar tudo. O status quo, as crenças que recebeu. Uma das fontes descreve essa fase inicial de um jeito bem intenso. A pessoa se sente perdida, enfrenta medos enormes, passa pelo que a fonte chama de incontáveis iniciações fracassadas. Nossa. Momentos de quase desistir mesmo antes que um despertar de verdade comece a acontecer. Questionar as normas da sociedade, da religião, da família, é quase sempre um passo inicial dolorido, mas parece que necessário. E nesse caminho difícil, qual seria o papel específico de Vênus? Ela seria mais a luz que guia ou a força que testa o sujeito? Parece que as duas coisas. As fontes, principalmente aquela que foca no tal caminho de On, falam de Vênus de forma explícita como um sinal a seguir, a luz do caminho para a paz. O brilho constante da estrela da manhã ou vespertina serve como um farol simbólico, né? Um lembrete da meta, da luz, da possibilidade de iluminação, mesmo quando a pessoa está passando por trevas internas. Esse caminho de transformação tem muitos nomes nessas tradições. Estrada da Vida, Caminho Antigo, o Caminho de On, que já falamos, são trilhas que buscam reconectar a pessoa com algo primordial, sagrado. Isso me lembra um pouco aquelas estruturas iniciáticas mais formais, como as que aparecem em fontes ligadas à maçonaria, por exemplo. Elas também não descrevem uma progressão, graus que representam estágios de aprendizado, de autoconhecimento, uma busca por segredos perdidos ou por uma compreensão maior da vida? Exatamente. Essas estruturas de rituais como os graus maçônicos ou outros sistemas parecidos, muitas vezes espelham essa jornada arquetípica. Cada etapa é um desafio, um aprendizado, uma morte simbólica de um estado antigo para nascer num novo nível de consciência. A busca pelos segredos perdidos é, no fundo, a busca pela própria verdade interior, pela iluminação. Mas a iniciação não é só luz e busca, né? Ela envolve umas provações bem duras, certo? Como é que a face mais sombria ou perigosa de Vênus entra nessa história?
Aqui a dualidade de Vênus vira o centro da questão. Aquela associação que a gente viu de Vênus com coisas como eclipses ou com períodos de escuridão e perigo, como nas crenças dos maias sobre o nascimento heliacal, que os estudos comparativos citam isso, pode ser lido simbolicamente. Como assim? Representaria a fase da noite escura da alma, sabe? Aquele período de confronto com a própria sombra, com os medos mais profundos, com a sensação de perda, de desorientação, que é quase universal nessas narrativas de iniciação. É a hora do teste de fogo. E os temas de morte e renascimento parecem ser chave nisso. As fontes falam de rituais específicos que mostram isso. Sim, várias fontes apontam para isso. Tem estudos sobre rituais agrários antigos, comuns praticados por grupos como o Grange, lá nos Estados Unidos, que uma fonte sobre rituais americanos menciona. Embora fossem ligados aos ciclos da natureza, eles tinham um simbolismo muito forte de morte e renascimento, aplicado tanto à terra quanto à comunidade. Interessante. Fontes sobre o Antigo Oriente Próximo falam de rituais com reis cananeus que passavam por descidas simbólicas ao submundo. E, claro, os rituais maçônicos, que fontes específicas sobre a maçonaria detalham, muitas vezes incluem a encenação de uma morte simbólica e depois o renascimento do iniciado em um novo grau de entendimento, de responsabilidade. É um padrão que se repete muito. E as próprias deusas associadas a Vênus, elas não carregam em si essa capacidade de criar e destruir que parece necessária para essa transformação tão profunda. Sem dúvida nenhuma. A fonte de mitologia comparada está cheia de exemplos disso. A Inanna Ishtar Suméria, que a gente já falou, era a deusa do amor, da fertilidade, mas também era uma deusa da guerra terrível que desceu ao submundo e voltou. Certo. Ligando ela a Ares, deus da guerra, e alguns mitos mostram um lado bem implacável dela. No Egito, a transformação de Hathor, deusa do amor, da música, da alegria, na leoa vingativa Sekhmet, que foi enviada para punir a humanidade. Nossa, é um exemplo poderosíssimo dessa dualidade. Sekhmet, a destruidora. Isso. Sekhmet trazia a destruição, mas também a purificação que permitia um novo começo. Essas figuras divinas mostram que a força que a gente precisa para romper com o velho e renascer no novo muitas vezes tem um aspecto que pode parecer violento ou destrutivo, né? Pelo menos do ponto de vista do estado anterior. Faz todo sentido. A transformação de verdade raramente é suave. Exige uma quebra. E aquela ligação que aparece às vezes de Vênus com desastres naturais ou com presságios apocalípticos que algumas culturas registraram, isso reforçaria ainda mais esse papel dela. Exatamente. Reforça a imagem de Vênus não só como a luz guia constante, mas também como um agente catalisador de mudanças drásticas, de fins de ciclo que são necessários para que novos ciclos comecem. Ela seria a força que impulsiona a pessoa a atravessar a escuridão, a provação, o desmonte do eu antigo, um processo que é indispensável para alcançar a iniciação verdadeira e a iluminação que é prometida lá no fim do caminho. É a luz que brilha mais forte depois da tempestade que ela mesma ajudou a trazer. Então exploramos hoje uma camada realmente profunda, né? Do simbolismo de Vênus. Fica bem claro que, nas fontes que a gente analisou, ela vai muito, mas muito além da imagem de ser só um ponto brilhante no céu ou uma simples deusa do amor. Vênus emerge como um arquétipo poderoso, complexo, carregado de dualidade nos mitos e nas jornadas espirituais de muitas culturas. Vemos como ela encarna essa tensão que é fundamental entre luz e escuridão, criação e destruição, perigo e iluminação. São temas que, ressoam muito fundo com a experiência humana de buscar crescimento, autoconhecimento, o que a gente chama de senda iniciática. Exato. E como, em algumas interpretações mais esotéricas que aparecem nas fontes, essa jornada encontra um guia ou um símbolo na figura de Lúcifer, mas entendido não como o demônio, né? E sim como portador da luz original, a própria Vênus da manhã, que ilumina o caminho através das provações que são inevitáveis. Essa teia de conexões entre astronomia, mitologia, espiritualidade, ela é enorme e cheia de nuances. Fica aquela sensação de que a gente só arranhou a superfície do que Vênus representa no imaginário tanto coletivo quanto individual.
tem muito mais para desvendar sobre esse planeta fascinante e os múltiplos significados dele. Uma reflexão que talvez fique, né, é como essa dualidade de Vênus, a luz que atrai, mas que também pode queimar ou revelar verdades difíceis, como isso se manifesta nas nossas próprias buscas por conhecimento ou transformação hoje em dia. Uma excelente questão para a gente pensar. Essa atração pelo brilhante, pelo novo, pelo iluminado e o confronto necessário com as sombras que essa mesma luz pode acabar revelando. É bem por aí. Na sequência, nossa análise sobre Vênus continua. Nessa parte falaremos sobre Vênus, aquele ponto luminoso que brilha intensamente no nosso céu ao amanhecer ou ao entardecer, sabe? A famosa estrela d'alva ou vésper. Mas olha, como as fontes que a gente analisou revelam, tem muito mais por trás desse brilho do que a gente imagina. É verdade. O material que a gente levantou permite explorar Vênus por ângulos bem diferentes, né? A gente vai desde a visão da ciência moderna, com dados de sondas e tudo mais, passando pela história incrível de como tentaram medir nossa distância até ele lá no século XVIII, até chegar nas interpretações e no peso que Vênus teve para civilizações antigas. É muita coisa. Então, nossa missão hoje é fazer uma análise bem aprofundada dessas fontes, desenterrar as histórias e os fatos mais marcantes sobre nosso planeta vizinho. Ok, vamos começar a desembalar isso. Para iniciar, Vênus é muitas vezes chamado de planeta gêmeo da Terra. Por que essa comparação? Bem, essa comparação vem das semelhanças mais básicas, né? Tamanho, massa, composição rochosa, são muito parecidos com os da Terra. Os dois se formaram mais ou menos na mesma região do Sistema Solar. Mas, olha, as semelhanças param por aí. As condições atuais em Vênus são, radicalmente diferentes. Quase um cenário de pesadelo. Pesadelo? Em que sentido? O que as sondas descobriram de tão assustador assim? Vênus tem uma atmosfera extremamente densa, muito espessa, composta quase que inteiramente por dióxido de carbono, coisa de 96%. Isso cria um efeito estufa descontrolado, sabe? Muito, muito mais intenso que qualquer coisa que a gente vê aqui na Terra. O resultado é uma temperatura na superfície que, ultrapassa os 460 graus Celsius. 460 graus? Nossa, isso é mais quente que Mercúrio, que está bem mais perto do Sol? Precisamente. É quente o suficiente para derreter chumbo, por exemplo. E não é só o calor, não. A pressão atmosférica na superfície é esmagadora. Mais de 90 vezes a pressão que a gente sente aqui na Terra ao nível do mar. É como se você tivesse a quase 1 quilômetro de profundidade no oceano, sabe? Meu Deus, que pressão! Imagina essa pressão toda combinada com o calor infernal. E, para completar o quadro, as nuvens que cobrem Vênus inteirinho não são de água, são de gotas de ácido sulfúrico concentrado. Ácido sulfúrico. Definitivamente um cenário infernal. Totalmente o oposto da imagem de gêmeo acolhedor, né? Essa diferença tão drástica entre Vênus e a Terra é chocante. As fontes dão alguma pista sobre quando ou por que os caminhos deles se separaram tanto assim? Essa é uma das grandes perguntas da ciência planetária. Acredita-se que Vênus pode ter tido oceanos de água líquida no passado, talvez por bilhões de anos, quem sabe. Mas por estar um pouquinho mais perto do Sol, né, a radiação solar mais intensa, teria levado à evaporação dessa água. O vapor da água, que também é um gás de efeito estufa, teria aquecido ainda mais o planeta e isso acabou liberando mais dióxido de carbono das rochas. Criou um ciclo vicioso, sabe? Um efeito estufa descontrolado que ferveu os oceanos e transformou Vênus no que é hoje. É uma lição importante, eu acho, sobre a fragilidade do equilíbrio climático de um planeta. Uma lição em tanto. E sobre a superfície escondida sobre essas nuvens de ácido, o que a gente conseguiu ver? Olha, por muito tempo foi um mistério total. Mas missões como a Magellan da NASA, lá nos anos 90, usaram a tecnologia de radar para enxergar através das nuvens e mapear a superfície. O que apareceu foi um mundo moldado pelo vulcanismo, em larga escala mesmo.
Cerca de 80% da superfície é coberta por vastas planícies vulcânicas. E tem montanhas, tipo continentes, como aqui na Terra? Existem grandes áreas elevadas que lembram continentes, sim. As duas principais são chamadas Afrodite Terra, que fica perto do Equador e tem um tamanho parecido com o da África, e Ishtar Terra, lá no norte, que é maior que os Estados Unidos continentais. Ishtar Terra, inclusive, tem algumas das montanhas mais altas de Vênus, que superam nosso Everest, e uma planície elevada enorme chamada Lakshmi Planum. Mas a geologia venusiana tem suas peculiaridades, né? Peculiaridades. Como assim? O mapeamento por radar revelou estruturas geológicas que a gente não encontra aqui. Por exemplo, as Coronae. São umas formações grandes, circulares ou ovais que parecem ser causadas por material quente subindo do interior do planeta, sabe? Empurrando e fraturando a crosta. E também as tesseras, que são regiões de terreno muito antigo, elevado e extremamente deformado, com padrões complexos de dobras e falhas. Elas dão pistas sobre a história geológica mais remota de Vênus. Além dessas formações únicas, outro detalhe intrigante que o mapeamento revelou é a distribuição das crateras de impacto. Elas são relativamente poucas, se a gente comparar com a Lua ou Mercúrio, e estão espalhadas de forma bem uniforme pela superfície. Isso sugere uma coisa surpreendente, que toda a superfície de Vênus tem mais ou menos a mesma idade, talvez entre 300 e 600 milhões de anos. Uma das hipóteses mais fortes é que o planeta passou por um evento catastrófico tipo um recapeamento vulcânico global que cobriu as feições mais antigas. Um recapeamento global. Basicamente, a superfície inteira foi refeita por vulcões. Uau! E hoje Vênus tem placas tectônicas como a Terra tem? Aparentemente não. Ao contrário da Terra, que tem a crosta dividida em placas móveis, Vênus parece ter uma placa única. A crosta é espessa e não se quebra em placas que deslizam. Isso significa que o calor interno escapa de maneiras diferentes. Talvez através dessas plumas que formam as Coronae e de vulcanismo massivo, em vez da atividade constante nas bordas das placas que a gente tem aqui. É mais uma diferença fundamental entre os gêmeos. Fascinante como a ciência moderna desvendou um mundo tão extremo e diferente sobre as nuvens. Agora vamos fazer uma viagem no tempo. As fontes que a gente tem descrevem uma verdadeira aventura científica internacional no século XVIII, toda focada em Vênus. Qual era o grande prêmio dessa caçada toda? O objetivo era nada mais nada menos que determinar a escala do nosso sistema solar. Especificamente, medir com precisão a distância entre a Terra e o Sol. Esse valor fundamental é conhecido como unidade astronômica, a UA. No final do século XVII, o astrônomo Edmund Halley, sim, o mesmo do cometa, teve uma ideia brilhante. Ele percebeu que observar um evento raro, o trânsito de Vênus, poderia ser a chave para isso. O trânsito de Vênus é quando ele passa exatamente entre a Terra e o Sol, né? Como um pontinho preto cruzando o disco solar. Exatamente isso. Halley calculou que, se astrônomos observassem o momento exato em que Vênus começava e terminava de cruzar o Sol, a partir de locais muito distantes na Terra, a pequena diferença nos tempos observados por causa do efeito de paralaxe, permitiria calcular a distância Terra-Vênus e, consequentemente, a distância Terra-Sol, a tão cobiçada UA. Uma ideia engenhosa, mas você disse que esses trânsitos são raros. Raríssimos. Eles ocorrem em pares, com 8 anos de intervalo entre os dois trânsitos do par. Mas os pares em si são separados por mais de um século, intervalos de 105 anos e meio ou 121 anos e meio. É muito tempo. Halley previu os trânsitos que ocorreriam em 1761 e 1769, mas ele sabia que, já idoso, não estaria vivo para vê-los. Por isso, ele fez um apelo emocionado, escrito em latim, para alcançar toda a comunidade científica da época, pedindo que as gerações futuras se unissem e não perdessem essa oportunidade única para a ciência. E o apelo dele funcionou, pelo visto. As fontes descrevem uma mobilização global sem precedentes para a ciência daquela época. Foi isso mesmo. Foi um esforço internacional notável, sim. Especialmente se a gente considerar as tensões políticas e as guerras da época, como a Guerra dos 7 Anos que estava rolando. Astrônomos de diferentes nações foram enviados em expedições longas e perigosas para os cantos mais remotos do planeta.
Foi uma verdadeira corrida para observar o fenômeno de pontos de vista ideais. Imagina os desafios. Para onde eles foram? Conta mais. Para todo lugar. Teve o francês Shep Dalteroche enfrentando o frio brutal da Sibéria e a desconfiança do pessoal de lá. O britânico Neville Maskelyne lutando contra o nevoeiro constante na ilha isolada de Santa Helena. A famosa expedição do capitão James Cook ao Tahiti, lá no Pacífico Sul, com astrônomos a bordo do Endeavour. John Winthrop, de Harvard, enfrentando enxames de insetos no Canadá. Imagina só. Outros foram para a Índia, para a África do Sul, onde Mason e Dixon, antes de traçarem a famosa linha lá nos Estados Unidos, fizeram observações importantes no Cabo da Boa Esperança. E até para a Escandinávia. Foi realmente um esforço global, uma coisa de louco para a época. Que histórias incríveis por trás de um cálculo astronômico. Mas nem tudo deve ter corrido bem, né? Lembro de ter lido sobre a história quase trágica de um astrônomo francês, Guillaume Legentil. Que saga foi a dele? Sim. A história do Legentil é um exemplo doloroso das dificuldades. Ele partiu da França para observar o trânsito de 7161 na Índia, mas a guerra com a Inglaterra o impediu de desembarcar a tempo. Acabou tendo que tentar observar do navio em alto mar, sem sucesso nenhum. Determinado, ele decidiu esperar na região pelos próximos 8 anos para tentar observar o trânsito de 7169. Quando o dia finalmente chegou, depois de anos de espera, o céu em Pondicherry, na Índia, estava perfeitamente claro, até pouco antes do trânsito, quando uma nuvem solitária, uma única nuvem, cobriu o Sol exatamente durante o evento. Ele perdeu os 2 trânsitos. Não acredito. Que azar inacreditável. Puxa vida. Uma frustração inimaginável, né? Além dessas dificuldades de viagem, clima, guerra, havia problemas técnicos na observação em si. Sim, você mencionou isso antes. Exato. Um grande desafio era o chamado efeito da gota preta, quando a borda escura de Vênus se aproximava da borda do Sol. Nos contatos internos, sabe, ao entrar ou sair do disco solar. Parecia que uma pequena ligação ou ponte escura se formava entre eles por um instante, como uma gota se esticando antes de romper. Isso tornava muito difícil cronometrar o momento exato do contato, que era crucial para a precisão do método do Rayleigh. Entendi. Mas apesar de todos esses percalços, guerras, viagens perigosas, nuvens inoportunas, essa tal gota preta, qual foi o resultado final dessa caçada a Vênus? Conseguiram medir a distância até o Sol? Sim. Apesar das dificuldades e das inevitáveis imprecisões em algumas medições, quando os astrônomos reuniram e analisaram os dados de dezenas de observadores espalhados pelo globo, conseguiram calcular a unidade astronômica com uma precisão muito maior do que se tinha antes. O valor obtido estava bem próximo do que a gente aceita hoje, cerca de 150 milhões de quilômetros. Foi um triunfo da colaboração científica internacional, mesmo em tempos de conflito, e deu à humanidade uma nova régua para medir o sistema solar. Além disso, despertou um enorme interesse público. As pessoas se reuniam para tentar ver projeções do trânsito. Foi um evento que capturou a imaginação popular. Uma história fantástica de esforço científico. Mas Vênus fascina a humanidade há muito mais tempo, né? Como as civilizações antigas viam Vênus sem telescópios, sem essa ciência toda? As fontes que a gente tem indicam que Vênus tinha uma importância gigantesca para eles. Sem dúvida nenhuma. Seu brilho dominante como estrela da manhã e estrela da tarde era impossível de ignorar. Foi notado no mundo todo e incorporado em mitos, religiões, calendários desde tempos imemoriais. Os sumérios lá na Mesopotâmia, por exemplo, já associavam o Vênus à deusa deles, Inanna, por volta de 3000 a.C., bem no início da história registrada. E há indícios de observações bem sofisticadas. Uma das fontes levanta até a possibilidade intrigante de que o ciclo de 8 anos de Vênus, sabe, depois de 8 anos terrestres, Vênus volta quase à mesma posição no céu na mesma data. Esse ciclo poderia estar codificado no alinhamento do monumento neolítico de Newgrange, lá na Irlanda, construído por volta de 3200 a.C. Uau, desde o Neolítico e nas Américas.
A gente sabe da habilidade dos maias como astrônomos, né? Complexos e precisos. O famoso Códice de Dresden-Maia, por exemplo, contém tabelas detalhadas que previam os movimentos de Vênus com uma exatidão notável. O interessante, e que contrasta fortemente com a imagem que a gente tem hoje de Vênus ligada ao amor e à beleza, é como eles viam certas fases do planeta. Como assim? Viam de forma diferente. Especificamente, o nascimento helíaco de Vênus, que é a primeira vez que ele reaparece como estrela da manhã, depois de ter estado invisível por um período, né, quando passa por trás ou na frente do Sol, esse momento era visto como um de grande perigo e maus presságios. Perigo! Vindo daquela estrela tão brilhante? Isso é surpreendente. É surpreendente para nós hoje, mas era uma crença forte para eles. O cronista espanhol Sahagún descreveu como os astecas temiam essa primeira aparição matutina de Vênus. Eles fechavam as portas e janelas de casa, tapavam as chaminés, acreditando que a luz do planeta nessa fase trazia doenças, desgraças, má sorte. Chegavam a realizar sacrifícios para tentar aplacar o que eles percebiam como a ira de Vênus. Os maias também viam essa fase de forma parecida. O Códice de Dresden mostra Vênus nesse momento lançando tipo uns dardos ou lanças simbólicos, que atingem diferentes alvos representando governantes, colheitas, água, significando desastres ou infortúnios. Que visão sombria! Totalmente diferente da Vênus Afrodite greco-romana, a deusa do amor. Que contraste, né? Exato. Essa dualidade é uma das coisas mais fascinantes sobre a percepção de Vênus através das culturas. Mesmo na Mesopotâmia, Inanna, ou Istar, para os babilônios, não era só a deusa do amor e da fertilidade, era também uma temível deusa da guerra, descrita em textos como alguém que agita a confusão e cobre o campo de batalha com veneno. Até Afrodite grega tinha cultos locais onde era venerada no aspecto guerreiro dela, como Afrodite Areia, em Esparta. E algumas fontes conectam Vênus a deusa Indukali, uma figura aterradora, dançando em cemitérios e campos de batalha. Parece haver um tema recorrente que associa Vênus tanto à beleza estonteante quanto a um potencial destrutivo ou perigoso. Além dessa dualidade amor-guerra, beleza-perigo, as fontes mencionam conexões mais místicas ou simbólicas, não é? Sim, tem interpretações bem interessantes. Uma delas explora a tradição mística judaica, a Cabala, e relaciona conjunções raras e especialmente brilhantes de Vênus e Mercúrio quando aparecem juntos como estrelas da manhã, a Shekinah, que nessa tradição significa a manifestação da presença divina na Terra. Essa interpretação sugere que essas aparições celestes eram vistas como sinais divinos, ligados a eventos históricos importantes e seguindo um padrão cíclico. Interessante essa conexão com o divino. E a ideia de Vênus como portador da luz, como entra nisso? Essa é outra camada simbólica. O nome Lúcifer vem do latim e significa literalmente portador da luz. Lux igual a luz, ferre igual a portar. Era originalmente um dos nomes dados a Vênus quando ele aparece como a estrela da manhã, a luz que precede o nascer do sol. Uma das fontes explora esse simbolismo original, vendo Vênus não como uma figura maligna, como na interpretação cristã posterior de Lúcifer, né? Mas como um símbolo de iluminação. A primeira luz que guia para a paz e o conhecimento, rompendo a escuridão. É uma perspectiva bem diferente das associações de perigo que a gente viu antes. E para complicar ainda mais, tem umas descrições antigas de Vênus que não batem muito com o que a gente vê hoje, certo? Algo sobre parecer um cometa? Exatamente, isso é algo que intriga muitos pesquisadores. Tem relatos antigos que descrevem Vênus como uma estrela cabeluda ou barbada, termos que geralmente eram usados para descrever cometas, né? Como a gente viu com os maias e astecas, também tem associações com escuridão, eclipses ou eventos catastróficos. Existe até a menção a uma estrela bruxa ligada a Vênus em algumas tradições. Essas descrições são difíceis de conciliar com o ponto de luz brilhante e constante que a gente conhece hoje. Então, que quadro geral emerge dessa nossa análise? Fomos da ciência moderna, que revela um mundo infernal e vulcanicamente ativo. Passamos pela aventura humana para medir o cosmos usando Vênus como régua. E chegamos às visões antigas, que misturavam fascínio, medo e uma complexidade simbólica incrível. O que fica claro
é como nossa compreensão de um mesmo objeto celeste pode ser tão variada. Depende das ferramentas que a gente tem, sejam olhos nus atentos aos ciclos, telescópios do século XVIII ou sondas com radar. E, crucialmente, depende do contexto cultural e das perguntas que a gente faz. A ciência nos mostra a realidade física de Vênus, um planeta que talvez tenha tido um passado mais ameno, mas que divergiu radicalmente da Terra. É quase um alerta sobre mudanças climáticas extremas. A história do trânsito revela a tenacidade e a colaboração humana na busca pelo conhecimento. E as visões antigas nos mostram o profundo impacto psicológico e cultural que Vênus exerceu, inspirando mitologias ricas, calendários precisos e, em muitos casos, um respeito tingido de temor. E para deixar uma provocação final para a nossa audiência refletir, essas descrições antigas, especialmente as que falam de Vênus com características de cometa, ligadas à destruição, à escuridão, elas pintam um retrato muito diferente do ponto luminoso e estável que a gente vê hoje. O que será que aqueles observadores do passado realmente testemunharam para registrar interpretações tão dramáticas, às vezes até aterrorizantes? Será que a percepção humana do céu mudou tanto assim? Ou será que talvez os próprios céus apresentaram fenômenos relacionados a Vênus que eram visualmente mais dinâmicos ou até ameaçadores num passado distante? Fica a pergunta no ar. Agradecemos imensamente a audiência por nos acompanhar nessa exploração detalhada de Vênus. Valorizamos muito a interação e o compartilhamento do nosso trabalho. Se esta análise foi interessante, considerem compartilhar com amigos e colegas. E não se esqueçam de se inscrever no canal Arqueobook, tanto no YouTube quanto no Telegram, para mais conteúdos como este. Até a próxima!